Bom dia, gente. A nossa aula de hoje seria sobre os primeiros homens. A gente ia dar continuidade à aula passada. Mas como dia 16 de abril foi o aniversário de 125 anos da nossa cidade, eu resolvi trazer um pouco sobre a história de Codó. Vocês conhecem como surgiu o povoamento, quais os índios que aqui habitavam e como se deu o desenvolvimento da nossa cidade? Se vocês não conhecem, hoje a gente vai aprender um pouco sobre a história da nossa cidade. A cidade de Codó, ela está situada no estado do Maranhão, que é uma das unidades federativas do Brasil, e tem uma população de aproximadamente 120 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A nossa história escrita começa a partir do século XVIII, em que houve algumas tentativas de povoar Codó. O rio Itapecuru corria em terras codóenses quando os portugueses escolheram aqui para habitar. Os índios que viviam em terras codóenses eram os barbados, os guanarés e os urubus. Aqui também chegaram os jesuítas, que tinham o objetivo de catequizar os nativos da região. Entre eles, nós temos o padre Antônio Vieira, que fundou as aldeias de paz e enviou o padre João Vilar para essa missão. Contudo, João Vilar foi assassinado pelos índios barbados e os guanarés às margens do rio Codózinho em 1719. Inclusive tem uma estátua dele lá na Praça da Matriz, aqui em Codó. Mas o início do povoamento se deu mesmo a partir da chegada do comendador português Luiz José Nicolau Henrique, também chamado de Pau Real. Ele construiu seu armazém para comercializar madeiras e produtos alimentícios na margem esquerda do rio Itapecuru. Ao lado do armazém dele eram descarregados os negros escravizados para serem vendidos como mercadoria, e daqui eles vendiam os escravos para outras regiões. O Pau Real ele tornou-se um rico fazendeiro e também senhor de escravos da vila de Codó, que ainda não era cidade. A origem do nome Codó, nós temos muitas versões, mas eu trouxe aqui 4 para a gente conhecer. A primeira afirma que o nome Codó é originário de uma ave chamada codorna, que teria existido aqui na região em abundância. Já o professor Fernando de Carvalho, ele contribuiu dizendo que a palavra Codó significa lugar alagadiço ou brejo, porque aqui é uma região que tem muitos brejos, não é isso? O historiador Augusto César Marques afirma que a palavra Codó é em homenagem ao rio do mesmo nome, que é Codózinho. E outra versão que a gente tem é que com o tráfico de escravos, alguns africanos foram trazidos da cidade chamada Codó, localizada no Sudão. Codó era um povoado, ele passou de povoado para vila em abril de 1835 e foi emancipada a cidade dia 16 de abril de 1896, que é o aniversário da cidade. O seu rio também foi importante para o desenvolvimento de Codó, tendo visto que não tinham estradas, nem mesmo as estradas de terra e nem as ferrovias, que são essas estradas que passam os trens. Foi através do rio que vieram, por exemplo, os materiais necessários para a construção da nossa primeira igreja em Codó, que é a igreja de Santa Rita e Santa Filomena, que foi criada através de uma lei em 8 de maio de 1835. Inicialmente ia ser só uma capela de Santa Rita, mas depois de ajudar financeiramente, o comendador Pau Real pediu que fossem construída a capela de Santa Rita e também Santa Filomena. Ele doou os materiais de construção da capela, que foi construída devido a uma promessa que o Pau Real fez ao se ver emboscada em uma luta com os índios
nas matas codóenses. Ele pediu a Santa Filomena para que o livrasse da morte. Passado esse momento, ele mandou erguer um templo e também mandou trazer de Portugal a imagem de Santa Filomena. A partir de então, a cidade passou a ter duas padroeiras, a Santa Rita e Santa Filomena, cujo festejo acontece dia 10 de agosto. Nós temos também as personalidades de conhecimento nacional que navegaram nas águas do Itapecuru, e passaram por Codó rumo a Caxias, como por exemplo o Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, em que a cidade de Caxias leva esse nome em homenagem a ele, já que ele foi responsável por acabar com algumas revoltas durante o período regencial aqui no Brasil. Nós temos também quem passou por aqui, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha de Guerra brasileira. Nós temos também Afonso Pena, que foi o presidente do Brasil entre 1906 e 1909. E foi justamente por conta dessa viagem de Afonso Pena pelo Itapecuru que se viu a necessidade de uma linha de ferro. Dizem que a viagem dele foi cheia de perigos nas águas do rio. Tanto que já vários rios naufragavam no Itapecuru. E nós temos como patrimônio histórico e cultural a antiga fábrica manufatureira do Maranhão, que foi por muito tempo sinônimo de riqueza, prosperidade e orgulho aqui em Codó. Produziu um excelente algodão, o melhor do estado. Da Inglaterra veio o maquinário que chegou a São Luís, de lá foi trazido para Codó, puxados por navios gaiola. A instalação do maquinário fez com que Codó se desenvolvesse o comércio. A população aumentou, atraída justamente por conta da oportunidade de emprego. E com a visita do presidente Afonso Pena e a necessidade de construir uma estrada de ferro, já que nós só tínhamos o rio como principal meio de deslocamento, a cidade ela se desenvolveu. Mas a estrada de ferro São Luís Teresina só começou seu projeto de construção lá pelo ano de 1921, já com o presidente Epitácio Pessoa. Em 1938, os trilhos chegaram em Teresina, ou seja, 16 anos depois. Os trens de passageiro rodaram até 1991 pela linha, mas os cargueiros eles trafegam até hoje aqui na nossa cidade. Sobre a religião, nós temos uma variedade de religiões da cidade. Nós temos a protestante, que dentro dessa religião há vários segmentos. Nós temos a católica e também a doutrina espírita. E temos a de matriz africana, que é muito famosa e levou o nome de Codó para os 4 cantos do país. Com a vinda dos africanos, vieram também os cultos às divindades africanas, que são chamadas de orixás, e o surgimento das religiões como o candomblé, a umbanda e o terecu, que é originário daqui de Codó. É importante que a gente comece a desconstruir esse preconceito com as religiões de matriz africana. É necessário que a gente respeite, pois assim como nós gostamos de ser respeitados com a nossa escolha religiosa, nós devemos respeitar os outros. Essa coisa de preconceito, chamar as pessoas de macumbeiro, ficou no passado. A religião de matriz africana aqui foi construída culturalmente, assim como as demais. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco com a história de Codó. Eu tentei resumir de uma forma que vocês conseguissem, pelo menos, conhecer um pouquinho sobre a história da cidade de vocês. Nós temos muitas informações sobre Codó, mas infelizmente não tem como passar tudo isso numa aula. Seria necessário muitas aulas. E é isso, pessoal. Até a próxima.